O Centro de Pesquisa Dino Craspedon de Uberaba, Minas Gerais, Brasil, tem a honra de apresentar neste vídeo Dino Craspedon. Quem é este homem? Um homem que com seus 92 anos de idade conserva uma lucidez invejável, que passou por várias fases, do silêncio de 35 anos, das investigações, das perseguições, e continua firme. No limiar do terceiro milênio que estamos, sentimos uma necessidade premente de aprender com seres mais evoluídos. E quem pode nos passar essas informações importantíssimas e que foi preservado até hoje, chama-se Dino Craspedon. Já que a nossa tecnologia, a nossa ciência, não está sendo suficiente para nos ensinar a viver melhor. Mas o comandante da nave de Ganimedes, com quem o ilustre Dino Craspedon manteve um contato, pode nos ensinar. É com este homem que nós vamos falar hoje. Dino Craspedon, como ocorreu tudo isso? Como sempre, na qualidade de funcionário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, exercendo o cargo de inspetor, todos os anos a Caixa designava uma zona para o inspetor trabalhar, ou a Paulista, ou a Central do Brasil. Em 1952, fui designado para a zona da Sorocabana. Então, todos os anos, todos os meses, eu ia para o meu trabalho e no fim de cada mês voltava a São Paulo para prestar contas do meu trabalho na zona. Acredito que os extraterrestres me observaram durante todo o tempo, pois no fim do mês de novembro de 1952, eu vinha de volta a São Paulo em companhia de um vendedor comercial que me parece que o nome era Francisco Rodrigues. Ele eu o conheci antes num jantar e ele pediu se eu fosse para São Paulo, se ele pudesse vir em minha companhia. Paramos numa cidade chamada Angatuba. Lá, em Angatuba, entramos num bar para tomar um café. Lá no bar se encontrava um menino de 13 anos de idade, todo desesperado, nervoso, porquanto ele residia na cidade de Sorocaba, mas não tinha como e nem de que maneira voltar, porque naquela época não havia condução mormente naquela cidade. Com pena, penalizado pela aflição do menino, eu propus a ele: se você quiser, nós colocamos você no jipe, você vai conosco e lá na encruzilhada de Sorocaba nós deixamos você. Lá há mais movimento, pode ser que você arranje uma carona, ou então são apenas 6 quilômetros e você vai a pé para casa. Entramos os três no jipe e saímos de Angatuba. Alguns quilômetros após, numa subida, no alto de uma ladeira, nós olhamos uma baixada, uma várzea, uma baixada muito grande, e umas luzes se mexendo lá no meio do mato. Ficamos espantados, descemos do jipe para observar as luzes. Essas luzes eram mais ou menos redondas e elas se moviam, porém elas não refletiam, não tinham reflexo. Ora, em 1952, a gente tinha medo
e pensamos que aquilo devia ser a alma do outro mundo, assombração. Ficamos apavorados na estrada, olhando sem cessar aquele movimento, com receio de que aquelas luzes viessem para o nosso lado. Estávamos embebidos quando, distantes do abismo, nos encontrávamos mais ou menos uns 12 ou 15 metros de distância do abismo. E, de repente, desse abismo sai um disco voador. Quando demos com o disco, ele já estava um tanto fora do nível do terreno. Ele, silencioso, inteiramente iluminado, uma luz que não refletia na gente. Esse objeto foi subindo, passou por cima da nossa cabeça, parou lá no alto do morro. Nós ficamos perplexos, perdemos a fala, ficamos mudos, estáticos, porque jamais vimos um objeto daquela forma, ficamos olhando para ele. Não sei por quanto tempo posso asseverar que, depois de um certo tempo, ele desapareceu. Desapareceu, Sr. Oswaldo? Desapareceu, sumiu. O objeto sumiu. Eu comentei com esse Francisco, com esse vendedor comercial, isso aqui não é coisa da Terra. Neste mundo não há coisa igual a essa. Isso aqui não é da Terra, é de outro mundo. Só pode ser. E daí entramos novamente no jipe, descemos o aclive, andamos uns quilômetros. Quando entramos numa reta, a uns 50 metros de distância, o disco cobria a estrada de ponta a ponta, de lado a lado. Então, parados, ficamos vendo, apreciando, pudemos constatar que ele media seguramente uns 20 metros de diâmetro, com uma altura de 4 metros. Também a gente percebia que ele estava por dentro iluminado. E ali parados, naquela noite escura, quando, daí a uns minutos, nós percebemos que vinha alguém na estrada, que havia uma pessoa andando na estrada. Era um tripulante da nave que veio em nossa direção. Ele vestido todo de preto, alto, e ele chegou até nós em português claro e positivo. Disse-nos: irmãos, não tenham receio, não é preciso ter medo nenhum, porque nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. E repetiu: não tenham medo nenhum, porque nós estamos aqui para ajudá-los e também em estudos. Sabemos que vocês vão para São Paulo. Vocês podem ir, que graças a Deus nada lhes vai acontecer. Senhor, nessa hora, quem deu graças a Deus fui eu que dei, com fervor, como jamais na minha vida, com fervor, agradecendo a vós, a vossa misericórdia, de que poderíamos seguir viagem sem qualquer tropeço. Passando através da encruzilhada de Sorocaba, deixamos o menino e continuamos a viagem para São Paulo. Chegado em São Paulo, o nosso amigo Francisco foi para a casa dele, que a senhora estava com pouco tempo para nascer um bebê, e eu fui para minha casa. No dia seguinte, compareci à Caixa para dar conta do meu recado. Acontece que eu, como inspetor, tinha que trabalhar o ano inteiro na zona. Então, saí de São Paulo no dia 4 de dezembro de 1952. Cheguei
no mesmo lugar, à tardinha, no mesmo lugar, à noitinha, em que o disco havia atravessado a estrada. Ali eu parei e fiquei. Ali passei uma noite. No dia seguinte, à tarde mais ou menos, quase que à noitinha, um disco passou por cima da nossa cabeça e desceu numa mata próxima. Eu comigo disse, alguma coisa vai acontecer, não é possível. Algum fato vai suceder. E ali fiquei. De repente, vi que um ser veio, o senhor veio até mim. Ele era alto, mais ou menos de 1,80 m, cabelos pretos, e todo vestido de uma roupa inteiramente colada no corpo. Veio até mim, me cumprimentou na beira da estrada e disse, venho convidá-lo para que você conhecer a minha nave. Ele te convidou para conhecer a nave? Me convidou para conhecer a nave. Que bacana. Intimamente, eu pensei comigo, se eles tivessem que me fazer algum mal, já teriam feito. Então, eu resolvi, aceitei o convite e acompanhei o comandante da nave até a nave. E havia uma espécie de uma escada, mas eu fui subindo, mas tive a impressão que eu era mais chupado do que propriamente os passos que eu dava na escada. Entrei numa sala redonda, toda iluminada, mas não havia sinal de nenhum aparelho elétrico, não havia sinal nenhum, mas era toda iluminada. Tanto o solo quanto as paredes eram lisas, completamente lisas, sem sinal de porta, sem sinal nenhuma de janela, de nada, completamente tudo lisinho. E começamos a conversar com o comandante. E estava só ele, Sr. Tino? Ele só ele. Ele começou a falar, lamentando, dizendo que os componentes da corte celestial já estavam propriamente quase saturados da maneira pela qual o homem vivia na terra, porque Deus deu ao homem meios para que ele se beneficiasse, e esses meios ele usa para o mal. Que a nossa sociedade descambou, que não há maneira de arrumar, porque a avidez do homem, a sua ambição, enfim, pelo poder, modificou tudo, quando seria necessário que houvesse na terra o entendimento, o amor. Depois de muito comentar, ele começou a me explicar de como a nave se movia sem uso de combustível. Eu facilmente entendi, porque ele disse que nós aqui na Terra vivíamos dentro de uma pressão atmosférica da ordem de 1,33 kg por centímetro quadrado. E que uma simples folha de caderno suportava o peso de cerca de 500 quilos. Que nenhum homem carrega 500 quilos, a não ser que os 500 quilos estivessem boiando, então o homem podia empurrar, mas carregar jamais. Explicou que eles criavam uma diferença de potencial, uma diferença de pressão, então a própria atmosfera era que movimentava. Tanto é que o disco só anda para frente, para trás e para os lados.
Isso por causa da diferença de potencial? É a diferença de potencial, de força, que a própria atmosfera empurrava. E que, por isso que os discos não fazem curva como os nossos aviões aqui da Terra habitualmente fazem. E explicando mais uma vez, para que eu entendesse bem. Depois, ainda gentilmente me falou, eu peço desculpa a você de não levá-lo para ver o interior da nave, porquanto a sua roupa não oferece a devida proteção. Então o senhor ficou na antessala, não penetrou toda a nave? Não, só fiquei numa sala redonda, uma espécie de sala preparada, né, própria, né? Certo, e era grande a nave, senhor Dino? A sala devia ter mais ou menos, acredito, uns 4 por 4, mais ou menos de tamanho, uns 16, 18 metros quadrados. E que cor era? A cor era uma cor assim, mais clara do que esse tapete, assim. Mais claro do que esse marrom? Mais marrom claro. Bem claro. Marrom mais claro. Uhum. Depois ele me acompanhou até o jipe. Lá na estrada, ele se despediu de mim e me disse, eu vou pagar a visita que você fez na minha nave. Ah, é? Ele prometeu, então, uma visita para o senhor? Prometeu que ia pagar a visita que eu fiz na minha nave. E pagou? Eu disse, mas como você vai pagar a visita? Você não sabe sequer o meu nome, não sabe onde eu moro, como é que você pode pagar a visita? Ele disse para mim, acho você aí embaixo facilmente. Então, de minha parte, eu acrescentei, e se eu tiver morrido, tiver falecido? Ele disse, mais fácil será encontrar você. Então eles também acreditam na imortalidade do homem, né? Acredito porque eu não disse para ele. Quer dizer que o senhor me acharia mais fácil morto do que vivo? Ele confirmou, mais fácil encontrado na espiritualidade do que aí na Terra. Então, ele se despediu de mim e voltou para a nave. E eu continuei o meu trabalho na minha zona. E a nave, senhor Dino, quando ele voltou para a nave, o senhor conseguiu vê-la ir embora? Não. Eu entrei no jipe, continuei minha viagem e não vi a nave voltar para onde é que ela foi. Mas nesse dia o senhor não teve medo, né, senhor? Não tive, porque eu achei que, pelas vezes que eu tive de encontro com eles, se eles tivessem que me fazer qualquer mal, eu teria feito, né? E depois, como ele disse, o primeiro encontro, nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. Ah, então ele frisou bem que a missão dele era nos ajudar. Nos ajudar. A missão dele era nos ajudar. Então, aconteceu o seguinte, eu vim para São Paulo no mês de dezembro e todo ano mudo de zona. Então, em 53, fui designado para a capital. Ah, então o senhor foi transferido para a capital? Todo ano muda de zona, né? Uhum. Eu no Sorocabana, em 52 e 53, fui designado para a capital, São Bernardo, São Caetano, aquela cidade de perto de São Paulo. Como inspetor da Caixa, né? Como inspetor da Caixa. Então, no mês de abril de 1953, num domingo, 10 horas da manhã, bate a campainha de casa. Bate a campainha de casa, a minha esposa sai lá fora, diz, aí tem um senhor que está querendo falar com você. Ao que parece, é um pastor protestante, pela roupa que ele veste. Eu digo, ai meu Deus, eu estou cansado de ser doutrinado por outra gente. Esse pessoal, realmente, a gente fica até meio com medo de doutrinar a gente, né? Minha mulher disse, eu vou cuidar da minha vida, você atende o homem. Quando eu saí lá fora, eu desci assim, era o comandante da nave.
O comandante da nave? O comandante da nave, o mesmo comandante que eu tinha estado. E ele estava com a mesma roupa, Sr. Dino? Estava vestido de... como um pastor protestante, né? Ah, que cor era a roupa dele? Roupa preta, não é? Blusa branca. Bem colada, bem igual... colada. Normal como nós. Certo. Para protestantes, é a mesma coisa. Outra coisa, ele trazia a mesma luva que eu vi lá no disco. Ah, ele usava uma luva? Usava uma luva. Que cor? Essa luva branca, uma luva branca. Era transparente? Parecia parecia ser transparente, porque era espécie toda costuradinha assim, né? Buraquinhos e tudo mais. E o senhor perguntou por quê? Essa luva, ele deu o seguinte, que eles saem dentro do disco e não há germes. É completamente... não há germe nenhum, eles saem lá fora. Se eles pegam alguma coisa, pode ser que eles peguem algum micróbio, alguma coisa. Então a luva é uma espécie de desinfetante, a luva, então, é uma proteção para eles, para não se contaminarem, com as coisas da terra. Isso mesmo. Então, ele entrou em casa e começou a conversar. Começou a falar sobre que dentro, ele começou a dizer o seguinte, que dentro de uns 15 anos, mais ou menos... Isso foi em 1953. Aí ele disse que daí uns 15 anos... Daqui uns 15 anos, mais ou menos, virá um corpo de outro sistema e vai atravessar aqui chegar no nosso sistema solar. Esse corpo é enorme. Ah, é? Esse corpo virá, sem dúvida nenhuma, daqui a 15 anos. Os seus astrônomos vão detectá-lo, mas não vão dar a ele a menor importância. E explicou mais. Como todos os corpos têm luz, e o Senhor, nós é que não enxergamos, inclusive a Terra tem luz, e como não é a matéria que atrai a matéria na razão direta das massas, inversa do quadrado da distância, lei de Newton, que há 300 anos ensina nas nossas escolas. Então o comandante começou a passar para o senhor uma outra ciência. É uma outra ciência. Completamente diferente da ciência atual. Na conversa. E disse mais, que os corpos se repelem pela luz. Como todos os corpos têm luz, então um repele o outro, eles andam lá em cima, não há perigo de choque um com o outro, porque um repele o outro. Mas que esse corpo seria detectado pelos nossos astrônomos e que eles não dariam a ele a menor importância. Um corpo a mais, um corpo a menos no meio do sistema solar. Do sistema solar. E disse mais, que esse corpo foi, na realidade, descoberto por um cientista inglês e o denominou de SS-433. Mas, Sr. Dino, então, quer dizer que ele já fez essas revelações nessa época para o senhor? Na minha sala de jantar. Na minha maravilha! Na minha casa. Eu morava em São Paulo, na Vila Clementino, né, e na minha sala ele fez essa revelação. Então, acontece o seguinte, e acrescentou, esse corpo não é do sistema solar. Ele pertence a um outro sistema. Outra novidade também, né? E ele dá uma volta em volta do centro dele, precisamente em 6.666 anos. É o número da besta? Ele falou que é o número da besta que a Apocalipse, a Bíblia acusa. Então, em cada 6.666 anos ele passa aqui por perto do sistema solar.
e que os nossos astrônomos acompanham não andadão. Porém, a divina providência, o Pai Eterno, deu a esse corpo duas missões importantíssimas. Quais, senhor? A primeira, obrigar a verticalização da Terra, que hoje é um fato inconteste que a ciência conhece. A segunda missão, influir na mente do ser humano. Para influir na mente do ser humano, senhor Dino? Obrigando as criaturas a pautarem seus atos para o bem ou então descambarem para o mal. Então não vai ter meio termo. A pessoa tem que se definir. Tem que se definir. É como se fosse a separação do joio e do trigo. É como se fosse uma preparação, a separação do joio e do trigo. E hoje já se sabe, na época atual, que os discos voadores estão aí e estão assinalando essas pessoas, porque ele continuou asseverando o seguinte: a partir dessa data, 1968, as pessoas que falecerem a partir dessa data, até o ano 2000, cujos espíritos forem considerados culpados, esses espíritos serão sugados, levados para esse planeta SS-433. Seria o mesmo que muitas pessoas denominam de chupão, senhor Dino? Denomina chupão, de purificador e higienizador. Então, todas as pessoas consideradas perante o Pai culpadas, e os seus espíritos serão levados para esse planeta. Lá eles vão nascer, vão viver, renascer por 7.000 anos. Durante 7.000 anos eles viverão lá e levarão daqui as lembranças e vão criar um processo de progresso material lá nesse planeta. Porque o homem habitante desse corpo sequer amarra um pau numa pedra para fazer machado. Então quer dizer que era a oportunidade da pessoa experimentar uma nova evolução, dado as coisas que plantou. Não plantou coisas boas para permanecer neste planeta. Teria que retornar a este outro e evoluir-se. Aí ele disse, então, ele perde 7.000 anos de atraso e vai perder 7.000 anos de avanço espiritual da Terra. Então a pessoa perde 14.000 anos. Que coisa! E senhor Dino, o que levou essas pessoas e o que levará essas pessoas a ir para este planeta? A conduta, a moralidade, o que é? É como dizer a lei divina, porque conversando com eles sobre religião, por exemplo, eles me disseram, perguntando de Deus, essa coisa toda, em religião, ele me disse, vocês têm aí na Terra cerca de 200 grandes religiões. Todas elas ensinam mais ou menos a mesma coisa. Contudo, em todas há o fanatismo e o interesse material. Em todas elas. E acrescentou, do lado de cá só vale uma coisa, o bem que se fizer ao próximo. Senhor Dino, isso é muito importante. Isso aí, o pessoal que está assistindo o vídeo, eu creio que gostaria até de ouvir novamente. Como é mesmo que ele diz? Do lado de lá? Do lado de cá só vale uma coisa, o bem que se fizer ao próximo. A esposa, o filho, um estranho, um parente, um bem que só isso é que pesa por lá de cá, mais nada. Quer dizer que lá, títulos, essas coisas... Nada mais vale. Nada mais vale. Realmente, se a pessoa é de caráter bondosa, isso é que vale. E terminou dizendo, a lei é, ama Deus sobre todas as coisas
que é o próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Interessante, né, Sodino? Às vezes as pessoas pensam que seres de outros planetas não compreendessem tanto a lei divina. E parece, pelo que o senhor está narrando, que a coisa mais importante para eles é a divindade, né? É um respeito total pelo Criador, né? Total pelo Criador, não tenha dúvida. Seria esse um dos parâmetros de aferição sobre a evolução da humanidade, ô Sodino? Respeitar o Criador e amar o próximo? É lógico, é o que nós temos que fazer, né? Acontece que então, dessa palestra, dessa conversa para lá para cá, chegou a hora do almoço. A minha esposa então convidou-nos para almoçar. Fomos para a Copa. Lá era um almoço modesto, feijão, arroz, salada, coisa modesta. Então, durante o almoço, eu ofereci para ele um bife. Eu disse, aceito um bife. Ele olhou para mim muito espantado e respondeu, jamais como carne. Ah, eles não comem carne, Não, Sodino? Jamais, e ele explicou por quê? Jamais como carne. Mas qual é a razão? Por que o senhor não come carne? Ele respondeu da seguinte maneira, não acrescento A nem B. Palavras dele, enquanto o homem da terra matar o irmão inferior, ou seja, o boi e o porco, para se alimentar, haverá doença na terra. Todas as doenças que existem na terra decorrem da alimentação do germe da carne de vaca e da carne de porco. E disse mais, e continuou, enquanto você é jovem, nada lhe acontece, porque você tem uma defesa orgânica muito grande. Porém, quando você chega na idade provecta, você perde essa defesa orgânica. Então, os germes da carne começam a agir no seu corpo. E disse mais, junte 100 idosos. Todos eles têm alguma doença, algum incômodo. Por quê? Em função da quantidade de carne que se alimentaram. E ainda acrescentou mais. A carne encurta a vida de 2 até 4%. Então eles não comem carne, Não são vegetarianos. Vegetarianos. A carne encurta a vida em 2 a 4%. Total respeito pelo Criador e pelos irmãos inferiores, os animais. E disse mais, que a carne encurta a vida de 2 a 4%. E disse, se você pode comer carne de ave e peixe. Ah, de peixe e a carne branca. Só. Pode se alimentar disso. E frutas, verduras, etc. E como a carne encurta a vida, se você veio, suponhamos, para viver na Terra 80 anos e você comeu muita carne ou qualquer coisa, você pode perder, vamos supor, 3%. Então você perde 2 anos e tanto, parece com 77 anos e pouco. E que depois disso, você tem que dar contas ao Criador. Mas que esse ilustre comandante passou para o nobre amigo. Pois é, terminou o almoço, fomos para a sala, e ali ele se despediu de mim e combinou que nós nos deveríamos nos encontrar fora, na cidade de São Paulo. Ah, vocês encontrariam novamente na cidade de São Paulo? E ele marcou a Praça da República, em frente ao Instituto Caetano de Campos. Vocês vão lá às 8 horas da manhã e lá em frente, senta lá e eu vou encontrar vocês. Eu então disse, mas como? A praça tem 200 metros por 200, como é que você vai nos encontrar? Ele calmamente disse, vão lá, sentem onde quiser, que eu apareço. Aí ele disse assim, ô Sodino, então parece que eles têm mais sentidos do que nós, né? Porque eles nos encontram assim com facilidade, o que não seria possível através de...
Aliás, ele me disse que os mais evoluídos dentre eles têm 16 sentidos. 16 sentidos, enquanto nós temos só 5. E os menos evoluídos têm 11 sentidos. 11 sentidos. 11 sentidos. E por isso que é permitido e que ele consegue encontrá-lo em qualquer lugar. Bom, a verdade é que nós sentávamos na Praça da República e ele aparecia, não é? Aparecia. Sodino, só porque eu fiquei curiosa, o senhor sentava na praça e ele aparecia assim no meio da multidão? Não, ele vinha andando, aparecia assim, uns 40 metros, vinha andando, chegava até nós e ali a gente começava a conversar. Como o assunto era de alta relevância, eu tinha um caderno, que ele me recomendou que levasse um caderno, né? É o que resultou neste livro aqui, livro, né? Contato então, com... Eu fui anotando toda a conversa dele. Toda ela, quando era caráter científico, eu fui anotando e depois reproduzi nesse livro, segundo, não é? Segundo as palavras dele. Quer dizer que esse é um livro propriamente ditado por eles. Então, Sodino, todas as instruções dos encontros de vocês na Praça da República foram anotados, dado alto valor científico, né? Ditados, né? Ditados, E o que gerou este livro? Gerou este livro. Basta dizer o seguinte, a prova mais exata que eu, como inspetor da Caixa Econômica, só tinha o currículo de contador. Então quando ele falava para o senhor a respeito de astronavegação, vida de outros mundos, diferença de potencial, o senhor não entendia nada disso? Física, eu nunca na minha vida, física só conhecia uma palavra, F-I-S-A, física. Eu, na escola, em 1930, jamais estudava física, né? E ele ia ditando, então? E, por sinal, que há pouco tempo recebemos até da Inglaterra parabéns, porque um grande físico inglês disse que levou uma semana estudando, somando, verificando, e tudo que consta do livro está absolutamente correto. Olha, mas que coisa interessante. Então, realmente, Sodino, eu estou percebendo que o comandante veio nos ensinar. E na época ele passou informações valiosíssimas, que até contraria a nossa ciência e a nossa física atual. Aliás, eles reduzem a nossa física a nada, que nós não temos sequer um único princípio baseado em princípios firmes, é tudo baseado em princípios errôneos. Nós não temos nada certo, não só na física como na astronomia, mesma coisa. Nós não temos ciência praticamente nenhuma. Então, pelo que o comandante passou, teria que ter uma reestruturação geral da ciência, do comportamento do homem, tudo. É por isso que vai ser tudo renovado, né? Acontece mais o seguinte, então tivemos vários encontros. Num desses encontros, eu procurei um conhecido meu, professor de física, para comparecer lá no encontro. Ele compareceu, mas no momento em que ele começou a ditar sobre física, o professor que eu levei lá disse, vocês são tudo... Então agora, entendeu? Eu estou compreendendo, Sodino. O professor disse, você não tem bom na cabeça, bom jeito, foi embora. Então é o seguinte, ele deve ter escolhido o senhor, porque deve ser uma pessoa maravilhosa, creio e tenho absoluta certeza pela convivência que já o conheço há bastante tempo. Agora, parece-me também que ele o escolheu justamente porque o senhor não entendia do assunto. Porque se fosse um que entendesse, não ia aceitar escrever aquelas regras, né? Aquelas novos conceitos, né? Como aconteceu com esse amigo que entendia de física e quando viu que contrariava a nossa física, se mandou. Se mandou.
Até por sinal que hoje uma revista, Isto É, foi na minha casa, esteve lá cerca de 8 horas, e na revista quem escreveu disse que eu entendi de física. Então, recebi um telefonema de Pernambuco. O senhor perguntou, mas o senhor não fez essa pergunta assim e assim para os homens? Eu digo, fiz. Então o senhor entende de física. Então o caso foi o seguinte, nesse caso eles perguntavam e eles mesmos respondiam. Eles influenciavam na mente do senhor, né? Eles induziam, né? E eles mesmos respondiam porque eu não tinha capacidade para responder, né? Não tinha capacidade. Exatamente. Então, para facilitar, eles influenciavam na sua mente, você formulava a pergunta e eles respondiam. Agora, acontece outra coisa. Tive com ele vários encontros em São Paulo, cerca de uma semana ou mais, e depois eu acompanhei um dia até a Praça Roosevelt, lá perto da Estação do Norte, na cidade de São Paulo. Chegou num ponto em que ele disse para mim, para aí, porque vou me despedir de você, porque a minha nave está aqui perto, eu vou tomá-la e não quero que você veja, porque se você ver, você vai ficar muito chocado. Então fica aí nessa posição. Então o senhor daí, não viu ele desaparecer? Ele andou para frente e desapareceu. E depois? E depois? Voltou outras vezes? Mais tarde. Quando? Foi em 1955, eu estava escrevendo meu livro. Ele então veio na minha casa. Veio e lá ele então disse, eu trouxe aqui essa profecia de Isaías que você vai incluir no livro. E foi incluído na página 139. 139 deste livro. 139 desse livro. A profecia de Isaías. Então, e também ele acabou fazendo um desenho na página 47 sobre a vida de um sol, um segundo sol. Este desenho aqui, na página 47. Feito por ele, na página 47 do meu sol. Ele mesmo desenhou? É ele mesmo que desenhou, para eu poder entender bem o que a profecia dizia. Então, acontece o seguinte, eu, em 1956, estava terminando o livro no coisa. Alguém, naturalmente, eu pus o livro à venda em São Paulo, em poucos volumes, eu não tinha patrocinador, naquele tempo não havia televisão, não havia difusão, afinal de contas. Eu pus alguns livros em consignação na livraria no Sebo de São Paulo, em março de 1957. Mas já logo, quase no fim do mês de março, chegou uma carta da Academia de Ciência Soviética, dirigida para a editora do livro. Tino, o que mesmo que aconteceu com aquela danada da carta? A carta que veio da Academia de Ciência Soviética foi enviada diretamente para a editora do livro. Eu não sabia, não tive conhecimento, porque naquele tempo havia um combate ferrenho ao comunismo e a Delegacia de Ordem Política e Social apreendia tudo que viesse da Rússia. Tudo que vinha da Rússia eles aprendiam. Então eles aprenderam essa carta. Aprenderam, abriram a carta, leram, não entenderam muito, mas foram na editora e perguntaram que negócio é esse de um livro que foi transcrito, não sei o quê, papapá. A editora dizia, o livro é de autoria do senhor Oswaldo Oliveira Pedrosa, que mora na rua tal, número tanto. Eles vieram na minha casa. Chegou o senhor Oswaldo Oliveira, perfeitamente.
o senhor está detido. Detido? Está preso, suspeito de ser comunista. O senhor escreveu uns livros assim, assim, assim. Onde é que estão os livros? Eu disse, é a livraria Francisco Alves, aí no sebo de São Paulo. Eles foram lá e confiscaram todos os livros. E me obrigaram a comparecer no Rio de Janeiro. Eu tive que ir, então, ao Rio de Janeiro. Cheguei lá, primeira noite, chegaram, fui ver numa sala. No dia seguinte, passei para uma outra sala. Havia uma mesa muito grande, muito chique, muito bonita. E ao lado, sentado da mesa, a mesa era presidida por um brigadeiro da aeronáutica. Ao lado tinha um coronel, me parece que se chamava Coronel Carvalho. E eles começaram a me fazer perguntas de todo jeito. Primeira coisa, como é que eles se chamam? Eu digo, eles não têm nome como nós temos de Pedro, João, Felipe. Eles têm dentro deles um som inaudível a nós. Esse som, eles se aproximando da pessoa, pela vibração do som, eles sabem se a pessoa presta, não presta, não tem necessidade de fazer perguntas. O senhor Dino, então quer dizer que eles não possuem nome, é total coerência entre o pensar, o falar e o agir. Ele é o que é. Não tem jeito de mentir. Não tem. Que coisa então, impressionante. Eles me perguntaram sobre o mundo em que eles vieram, que era de Ganimedes e Io, e tanto eles viviam em Ganimedes como em Io, ambos são satélites do planeta Júpiter. E como era a vida lá, em matéria diferenciada, matéria quintessenciada e tudo mais, e comecei a contar para eles, então, o que o comandante me falou a respeito da organização existente lá, mesma coisa que aqui na Terra, escolas, campos de esporte, condução, mesma coisa. Só que matéria quintessenciada, onde ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém. Então eles vivem lá em sistema de fraternidade. De fraternidade. A lei de Fogo diz mesmo. A nossa lei é a fraternidade. A nossa lei é a fraternidade. Então, depois de 1h30 de perguntas e respostas, o tal coronel botou o dedo na minha cara e disse, você é espírita, não é? Eu digo, não, eu não sou espírita. Porque acontece que quase todos os livros que têm um assunto muito elevado, além do nosso conhecimento, em geral é psicografado. E eles achavam que no livro também pudesse ser psicografado. Então eles queriam ter certeza de que tudo o que o senhor escreveu não era psicografado. Não era psicografado. Eles imaginavam que fosse ilusão, psicografia, jamais cogitavam que fosse realmente verdadeiro um contato com o comandante. Com o comandante. Então, acontece que o meu daí a pouco, de conversa, o brigadeiro perguntou para o coronel, senhor coronel, o senhor tem alguma pergunta a mais a fazer? Ele disse, não, não tenho mais. Então eu pensei, acabou a minha entrevista, né? Eu comecei a querer me levantar, o brigadeiro perguntou para mim, mas o senhor tem alguém no Rio de Janeiro que responda pelo senhor? Eu disse, eu tenho um irmão que é general do Exército. Eles levantaram o pescoço, quase se levantaram da cadeira. O senhor tem um irmão general do Exército? Ah, então nessa hora os danadinhos ficaram assim no seu lugar, né? Eu digo, tenho. O que é essa sociedade aqui, hein, Sodino? Poxa vida, quem é ele? É o general fulano de tal, que se encontra aí no Ministério da Guerra. Acontece que a minha conversa estava sendo gravada numa sala separada. Eu não estou sabendo. Passado, decorrido uns minutos,
vem um oficial lá de dentro, põe um papel na mesa do brigadeiro. Ele nem pega no papel, ele só lê e diz: já conversamos com seu irmão, que o senhor é uma pessoa equilibrada, ótimo chefe de família, muito estudioso, e o senhor não é espírita porque o senhor é irmão de Dom Paulo, o abade geral dos beneditinos de São Paulo. E daí, já começaram a me tratar com uma certa suavidade, já diferentemente do que estavam, da maneira com que me falavam, assim, de choque, sabe? Então, acontece que meu irmão saiu lá do Ministério da Guerra e veio na Aeronáutica. Chegou lá e disse: o que há com meu irmão? Ele está preso. Preso por quê? É suspeito de ser comunista. Eles disseram então para o seu irmão, depois de tudo... que eu estava preso porque suspeito de ser comunista. Mas qual é a razão, meu irmão perguntou. É uma carta que chegou da Academia de Ciências Soviética, assim. Meu irmão disse: quero ver essa carta. Mas que danada de daí, carta, hein? Que eles mostraram a carta para meu irmão. Então daí meu irmão leu a carta e daí eu fiquei sabendo. A Academia de Ciências Soviética escreveu para a editora do livro: transcrevemos o seu livro, Contato com os Discos Voadores, de Dino Graspero, e demos um volume a cada membro da Academia de Ciências Soviética estudar, visto o alto valor científico do livro. Mas então, que coisa! Escrito uma coisa tão linda, tão maravilhosa dessa, que seria ter orgulho para o país. Um orgulho para o país, né? Acho que nenhum escritor do mundo recebeu um elogio assim da Academia de Ciências Soviética como eu recebi, né? Sodino, e eles levando a coisa para o outro lado completamente diferente. Mas por que será que esse pessoal tem sempre interesse em ocultar a verdade, hein, Sodino? Eu sei o seguinte, que então eu já ia saindo com meu irmão, daí eu não já fui saindo com meu irmão, né? Fui saindo com meu irmão e nisso o brigadeiro lá disse: o general, o senhor permite que eu lhe faça um pedido? Meu irmão disse: o que é? O que é? É que eu desejava que o seu irmão voltasse aqui daqui a uns 12 dias, porque eu vou mandar buscar uns oficiais especializados no Amapá, no Rio Grande do Sul, e queria que eles ouvissem seu irmão novamente. Meu irmão perguntou: você tem alguma oposição de voltar aqui, qualquer coisa? Eu digo: você vem comigo? Eu venho aqui novamente. 12 dias depois eu voltei lá. Eram 15 oficiais. Eu enfrentei os 15 por 2 horas respondendo. Como sempre, eu perguntava... E eles estavam interessados em saber o quê, hein, Sodino? Quem eram os homens, que jeito que eles eram, o tipo que eram, como não eram, porque, como eu disse, o tipo humano era padrão no sistema solar, quase, né? E fizeram 1000 perguntas, de tudo quanto é jeito, os 15 oficiais. Porém, nenhum oficial me perguntou como é que o disco se movimentava. Puxa vida, é pessoal meio bobo. Era a primeira pergunta que eles deveriam fazer, né, Sodino? Era a primeira pergunta que deveriam fazer. Eles tiveram a memória bloqueada pelos extraterrestres, né? Exatamente. Porque 2 horas de pergunta e resposta, e nenhum me perguntar como é que o disco... Era a principal coisa, como é que o disco se movimenta sem combustível, né? Lógico, que era o que interessaria para eles, né? Interessaria para eles. Então, daí, passado 2 horas, houve uma espécie de parada, um minuto de parada. Eu, então, pedi a fineza de um cigarro. Um oficial veio e me deu um cigarro. Me parece que até era Hollywood, não me lembro o nome do cigarro. Eu não fumo, mas peguei, acendi, soltei uma fumaçada para o lado esquerdo, uma fumaçada para o lado direito e uma na direção do chefão lá. Eu: coronel, o que é isso? Ele me respondeu: é um gás. Eu perguntei para ele:
E qual é a tendência, coronel? Ele falou, é expandir-se. Coronel, o senhor pode me dizer o que é a atmosfera? Ele disse, a atmosfera é um gás. E eu perguntei, então, mas por que não se expande? Ele olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito e disse, nunca pensei, jamais pensei nisso. Ah, então ele não soube responder. Jamais pensei nisso. A nossa física ensina erradamente que o Sol atrai a Terra. Então eu queria provar que eles estavam enganados. A nossa atmosfera não se evapora, não vai embora, porque o Sol, a luz do Sol, a luz tem peso e atrito. Ela repele a atmosfera terrena, senão a atmosfera ia embora e a vida na Terra não era possível. E todas essas informações que o comandante lhe passou, né? Foi ele que me passou, que não era possível, né? Eu não podia saber disso. E porque ele me disse que aqui na Terra, como disse, eu quis continuar a minha conversa. Aqui na Terra, tudo que o disco voa por diferença de potencial, né? Que aqui na Terra tudo é diferença de potencial. E nós vivemos dentro de 1,33 kg por centímetro quadrado. Significa que uma simples folha de papel, de caderno, aguenta um peso de 500 quilos. Então, acontece o seguinte, que o motor do seu carro arranca por diferença de potencial. O rio desliza por diferença de potencial. A ave voa por diferença de potencial. As ondas do mar também têm diferença de potencial, porque recebe a luz do sol de um lado e a luz da lua do outro, então cria as ondas, diferença de potencial. A água chega na sua caixa, no telhado, diferença de potencial. A eletricidade é a mesma coisa. E que nós também vivemos na Terra porque temos diferença de potencial, que é a pressão baixa e a pressão baixa e a pressão alta. Quem não tem pressão alta nem baixa não pode viver na Terra. Seu Dino, então isso aí é um dado muito importante para os pesquisadores estudar para descobrir outras coisas, né? É. E que a gente nem vê falar nisso, nunca vi falar nisso. Nunca. Isso que aí até é o caso desses ETs de Varginha. Foi bom o senhor ter tocado nesse assunto. Já em 1953, ele me falou, existem 2 mundos inferiores. E são homens de 80 centímetros, 90 centímetros, deformados e tudo mais. São atrasados. Mas eles têm um certo conhecimento do processo de evolução. Então, eles procuram vir na Terra. Acontece que quando eles chegam aqui na Terra, eles deixam a nave, eles não podem se mexer, porque eles não têm a diferença de potencial, de pressão alta e baixa. E lá no planeta deles, não existe pressão atmosférica. Chega aqui, ele tem que encontrar 1,33 kg por centímetro quadrado. Deixa eu ver, uma criança corre. Se você correr atrás dela, você cansa logo, porque você é maior. Então eles chegam aqui na Terra, eles não podem romper, ficam presos. Esses seres de Varginha, será que seria esse caso? É esse caso. Por isso que eles caíram? Não, eles saíram da nave, saíram e ficam imóveis, não podem se mexer. São facilmente presos. A polícia pega facilmente eles, porque eles não podem se mexer, eles não têm pressão atmosférica, eles não rompem esse 1,33 kg por centímetro quadrado. Esses seres desses dois outros planetas, porque o comandante da nave, ele já perfeitamente conseguia viver aqui no nosso meio. Como é que é isso? Ele viveu aqui a semana inteira. Bom, eles têm a faculdade de manipular a matéria à vontade, né? Já é uma outra tecnologia que esses outros seres desconhecem, vêm na Terra sem conhecê-la e aí eles se dão mal aqui. Já esse comandante entende dessa tecnologia. Então, é como eu disse, eles estiveram com ele muito tempo e na minha casa,
quando ele esteve lá em 1955, eu estava escrevendo o livro, que ele trouxe essa profecia que eu aludi, ele fez um desenho, e esse desenho é um novo sol, que é um sol porque muita gente pensa que esse planeta, conhecido como purificador e higienizador SS-433, não vai absolutamente afetar nada a Terra, em nada, porque ele pertence a um outro sistema e ele leva 6.666 anos para dar uma volta em volta do seu centro. Esse corpo que vai modificar a Terra é um corpo gigantesco, maior do que o nosso Sol. Esse corpo, sem dúvida nenhuma, deverá passar uma vez em frente ao nosso Sol. Então a Terra deve escurecer durante um dia e pouco, mais ou menos. Acontece que ele depois continua o seu percurso e quando ele entrar numa massa densa como a nossa, ele vai mudando de cor para azulado, avermelhado, até se encandecer. Quando ele se encandecer, acontece então que os corpos se repelem pela luz, a mesma prova. Então todos os corpos do sistema solar serão afastados, todos eles. E todos os corpos terão novas órbitas, porque serão afastados. A ponto, a repulsão é de tal ordem que o próprio Plutão, que está no limite do nosso sistema solar, que é, eu acho que umas 15 ou 20 vezes mais evoluídos do que o homem terreno, porém eles se esqueceram de Deus, não pensam na bondade, jamais pensam em Deus, só pensam na matéria, eles serão expulsos do sistema solar e irão se arrebentar numa outra galáxia muito longe. Então, nenhum habitante de Plutão será salvo. Sr. Dino, então parece que agora, na virada do milênio, a lei divina, ela é para todos, para todos os planetas. Aqueles que não estão de acordo com ela também sofrem as mesmas consequências que o planeta terreno. Não, o planeta terreno vai também sofrer a consequência do afastamento, né? De onde ele se encontra hoje, ele vai ser afastado até onde hoje se encontram os planetóides perto de Marte. Então, nosso planeta vai encaminhar e ficar até esse ponto onde estão os planetóides. Dali é que a Terra vai iniciar a transladação em volta dos dois sóis e vai levar mais ou menos uns 1.000 e lá vai pedrada de dias. Enquanto a Terra, de onde ela está até o ponto onde estão os planetóides, que também serão afastados, ela deve demorar mais ou menos uma meia dúzia de dias. E nesse tempo ela vai tremer como um ébrio, cumprindo a profecia de Isaías. Então, isso em virtude daquele sol, será o dois sóis. cataclisma, porque o sol é que vai fazer a repelência. Quer dizer, o Senhor dos mundos teve pena do homem, introduziu apenas um fenômeno físico para que a Terra mude. Segundo previsões do comandante, após esse cataclisma, eles descerão aqui na Terra aos milhares. Então, após o cataclisma, que cientificamente está explicado com muita propriedade, né? Os extraterrestres descerão para nos ajudar. Nos alimentar, cuidar de nossas moléstias, nossas doenças, enfim, nos curarmos, enfim, organizar uma nova sociedade. E pelo que ele mais ou menos deu a entender, após o terceiro milênio, quando eles descerem aqui, que tiverem organizado, não haverá doença na Terra, não haverá posse, dinheiro, não haverá poluição, quer dizer, haverá
o trabalho de um por todos e todos por um. One for all for one, como diz o inglês. E lá então vão constituir uma nova sociedade. Acredito mesmo que muita coisa vai mudar, porque eles, por exemplo, me disseram o seguinte: a mulher é um ser privilegiado. Por quê? Disseram-me eles, a mulher é um ser privilegiado porque o seu espírito é muito mais perfeito que o do homem. Muito mais perfeito. Ah, é? Então, esse aí eu gostei, viu? Esse comandante sabe das coisas. Muito mais perfeito que o do homem. A mulher é que tem em si a bondade, a tolerância, a dedicação, a suportação, o amor, e participa com Deus na criação. Então são espíritos muito mais elevados que o do homem. É por isso que na profecia de Isaías diz lá, e poucos homens restará. Ah, então quer dizer que ao pé da letra... poucos homens restará. Então vai ter mais mulher no terceiro milênio? Até acredito que elas vão manobrar. Elas vão dirigir? Vão mandar muito no terceiro milênio, tá? Ah, não, mas eu não quero que vai todos os homens, não. Então vai ser muito triste. Porque o espírito do homem é como diz a coisa. E fizeram outras revelações, por exemplo, que eles me disseram, vocês vão assistir aí na Terra os crimes mais horrendos, os mais inimagináveis crimes que vocês possam imaginar, vai acontecer na Terra. Grandes desastres, mortes coletivas, e assassinatos, roubos, assaltos, sequestros, tudo que é de ruim. Isso vai aumentar terrivelmente até o ano 2000, a ponto do homem não ter garantia de viver na Terra. E isso já acontece, só que naquela época, quando ele revelou, isso não acontecia, né? Eu nem pus isso no livro, porque em 1953 ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém, todo mundo era calmo, sossegado, tranquilo. Eu, então, não dei fé. Não dei fé nessa predição de dizer, isso não vai acontecer nunca, né? Com a calma que existia antigamente, naquela época. E hoje você sabe que, na realidade, nem os bancos têm garantia. Exatamente. E tudo isso foi previsto por eles, né? Previsto. E sobre esse 1/3 da humanidade, será por causa desses acontecimentos? Desse acontecimento dessas pessoas roubar, matar? Categoricamente. E eu não sei, acho que é 3/4 da humanidade. 3/4. Vai ser recolhida lá, vai desaparecer da Terra. 1/4 só que vai ficar. Para a constituição do terceiro milênio. E lá então haverá mais uma coisa. As pessoas que passarem para lá vão ter compulsoriamente o esquecimento do passado. Graças a Deus. Porque o mal do homem é o seguinte, cultivar o passado e não pensar no futuro. Então, no ano 2000, as criaturas que passarem, compulsoriamente não vão ter mais lembrança do passado. Então, aí realmente aquelas que ficarem aqui vão esquecer todas essas tragédias, essas tristezas e montar uma nova civilização à base da fraternidade, como amor, eles, né? É a mesma coisa. Então, e como eu disse, ainda disse, aí vocês vão andar de disco voador. Ah, que beleza! Ainda bem que eu sou amiga do senhor, né? Eu quero ir também. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador gostaria de fazê-las. Eu posso? Pode. Inclusive, eu anotei uma delas. O comandante da nave fez alguma advertência de relevante importância de algum fato que pudesse ser preponderante até o ano 2000? Na realidade, no ano de 1953,
o comandante da nave me advertiu de que uma guerra seria iniciada na Terra. Essa guerra de consequências imprevisíveis, porque nela seriam utilizados raios desconhecidos, bem assim a bomba de hidrogênio. Naquela época, em 1953, não existia bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio foi inventada muitos anos depois. Contudo, o comandante previu: haverá o uso da bomba de hidrogênio. E acrescentou: como a bomba de hidrogênio afeta não só a vida dos terráqueos, mas afeta a vida de todos os demais planetas do Sistema Solar, o uso dessa arma deverá ser vedada pelos extraterrestres. Eles afirmam: nós não podemos permitir, temos que nos defender, porque não é possível que vocês aí na Terra venham nos prejudicar aqui em todo o Sistema Solar. E acrescentou: vocês vivam e deixem-nos viver. Essa guerra, contudo, presumia-se que ela deveria ser iniciada no ano de 1998. Contudo, líderes espíritas de grande conhecimento afirmam e reafirmam que essa guerra se instalará em julho de 1997, ou seja, daqui mais ou menos uma meia dúzia de meses. Puxa vida, hein? Com relação ao Brasil, quais as considerações o comandante da nave de Ganimedes fez em relação ao nosso país? Com relação ao nosso país, o comandante revelou que o nosso país é o único que ainda venera o Senhor Jesus, que ainda respeita e que, portanto, será o país menos atingido da face da terra quando se verificar o cataclisma. O país tem, do lado esquerdo, tem o Oceano Pacífico. Contudo, tem também a Cordilheira dos Andes, de quase 3.000 metros de altura. Impede que o oceano invada a terra. Do lado direito, nós temos o Oceano Atlântico. Esse oceano Atlântico tem também ao seu lado uma pequena chamada Serra do Mar. Mas mais adiante você dará com a Serra da Mantiqueira, com cerca de 1.800 metros de altura. Toda a orla marítima será varrida, será destruída, toda a orla marítima será modificada. Então, aconselha-se que as pessoas procurem se prevenir, porque os líderes espíritas hoje asseveram que o mar deve subir, os líderes espíritas, cerca de 100 metros o mar deve subir. Portanto, não ficará na orla marítima nada, tudo será destruído, né? Então, com base nesta previsão, seria possível calcular
mais ou menos as consequências do cataclisma, principalmente nos aglomerados urbanos? Os aglomerados urbanos, sem dúvida nenhuma, foram neles que se cometeram os maiores pecados, as maiores ofensas à divindade, aonde reside a fortuna, o poder, os governos. E então, esses aglomerados urbanos de grande população sofrerão terrivelmente as consequências do cataclisma, porque não só devido ao número dos seus habitantes, que será muito elevado, como também as construções de arranha-céus, onde comportam, como se diz, até 1 milhar de pessoas nesses elevados prédios. Então, as ruas das cidades grandes, serão abaladas e, com isso, a grande parte dos edifícios ruirão. O que mais o comandante falou sobre o progresso da humanidade, Sr. Tino? Sobre o progresso da humanidade, ele advertiu o seguinte: o ser humano adquiriu um progresso material muito elevado, muito grande, muito além das suas possibilidades. Então, ele viu-se na contingência de poder viver, de poder evoluir, viu-se na contingência obrigatória do uso de computadores, digitadores, televisão, enfim, microfones de toda a espécie, porque o seu cérebro não comporta mais o desenvolvimento material da Terra, para que ele possa viver. E acrescentou: a meninada de hoje, a criançada que está nascendo agora, e tem um cérebro de 2 a 3 vezes maior do que o atual ser humano. Apontando para mim e para uma criança, disse: está vendo essa criança? O cérebro dela é 2 vezes maior que o seu. Então as crianças que estão nascendo já estão com o cérebro são muito mais inteligentes, e são elas que vão, no ano 2000, ajudarem com muita eficiência a formação da nova sociedade. Eu gostaria também, Sr. Tino, que o senhor comentasse se o comandante revelou locais mais resguardados do cataclisma. Referindo-se voltando à palavra anterior, que o Brasil será o país menos afetado da face da Terra, ele aconselha que as pessoas bem intencionadas procurem o Planalto, procurem o interior do país, por razão pela qual eu também me mudei para Uberaba. O senhor mudou para Uberaba por indicação do comandante? Por indicação do comandante. Ele me disse: no Brasil há 12 zonas privilegiadas. Essas zonas, os espíritas, como no centro do Francisco Cândido Xavier, eles sabem quais são as 12 zonas. Mas para mim ele me disse: uma zona será Uberaba, Desemboque, Sacramento, Araxá, Peirópolis, enfim, essa zona toda circunvizinha dessa parte aqui. Será uma zona protegida, porquanto o solo aqui tem uma radiação que a nossa ciência não conhece.
a nossa ciência não conhece, então essa irradiação, esses raios impedem que os tornados, os furacões, as tempestades sejam violentas. Aqui se trata de uma zona de segurança, uma zona onde menos vai sofrer. Eu gostaria também, Sodino, de saber se após a incidência do cataclisma, quais as providências os ETs tomarão para nos ajudar? Asseverou meu comandante que após o cataclisma descerão na Terra aos milhares, vindos não só do sistema solar, mas de outros sistemas planetários, virão extraterrestres, as milhares descerem aqui na Terra para nos ajudar, nos socorrer, enfim, curar os nossos ferimentos, dar-nos alimentação, enfim, toda a proteção necessária, porquanto o cataclisma impedirá que até nós possamos receber alimentos. E advertiu mais, seria muito interessante que porque o cataclisma, segundo as previsões, se dariam em outubro de 1999. Então, que um pouco, os 3 meses dessa época, nós pudéssemos armazenar alimentos, feijão, arroz, óleo, assim, armazenar alimentos para uns 3 meses, para no momento crítico termos também condições de dar auxílio ao nosso próximo. Porquanto eles vindo aos milhares daqui, eles vão modificar a nossa mente, a nossa vontade. Bem assim, advertiu, aqueles que passarem para o ano 2000 terão compulsoriamente as suas mentes fechadas, não se lembrarão de mais nada do passado. Viverão uma outra vida. Onde o lema será um por todos, todos por um. A lei do amor e da fraternidade que eles pensam construir na Terra em idênticas condições com o que acontece em mundos superiores. Sodino, este assunto é da maior relevância. Eu tenho certeza que, por sincronicidade, hoje nós estamos reunidos aqui. E uma pessoa que, com seus 92 anos, foi preservado com esta saúde invejável, essa lucidez maravilhosa, o que o senhor teria a dizer sobre o comportamento, o que mais as pessoas poderiam fazer para amenizar, para atenuar o que já foi previsto pelo ilustre comandante da nave de Ganimedes? O ser humano, o comandante não acredita que o ser humano possa se regenerar, se modificar dentro de muito pouco tempo que falta para acontecer o cataclisma. Não haverá propriamente um tempo necessário para que as mentes humanas possam se modificar. Apesar de que este planeta, o SS-433, tem, por divina bondade, influir na mente do ser humano, obrigando-o a definir os seus atos para o bem ou então descambar para o mal.
ele não acredita que haja tempo suficiente para a humanidade se modificar. Poucos serão aqueles que vão cumprir essa vontade do Divino Pai, que são aqueles que passarão para o ano 2000, onde não haverá doença, não haverá posse, não haverá poluição, enfim, o regime será do amor e da fraternidade. Sodino, por todos esses depoimentos, nós sabemos que o livro Contato com os Discos Voadores de Dino Craspedon ultrapassou as fronteiras do Brasil. Chegou na Inglaterra, na Alemanha, e o senhor tem concedido várias entrevistas nacionais e internacionais. O senhor poderia falar um pouco sobre elas para nós? Foi no ano de 1992 que compareceu na minha casa um lorde da Câmara dos Comuns. Esse lorde, pessoa de alta influência, que mantendo ligações telefônicas com a famosa ufóloga Irene Grant, falou do livro que na Inglaterra era um sucesso absoluto, pois haviam editado 6 edições e vendido aproximadamente 20 mil volumes. Então, significa que as pessoas que confiscaram o livro editaram esse livro na Inglaterra. Do que... E o senhor nem recebeu direitos autorais, né? Não, lógico, eu nem sabia. Já fiquei sabendo em 1992, quando esse lorde veio na minha casa, trouxe o livro em inglês para conferir com o meu original. E ele veio em companhia de Dona Irene Grant. Esteve na minha casa 3 dias aqui em Uberaba, me agradou, pretendia até que eu fosse para a Inglaterra, Acontece que eu disse para ele, eu já estou com 90 anos agora, 92, estou com 90 anos, muito esquecido, não me lembro de mais nada, sou um homem doente, enfim, só fiz queixa, né? Mas isso não é verdade, o senhor disse para despistá-lo. Sim, foi o seguinte, que ele queria, porque no meu livro tem um capítulo que se chama Astronavegação. Nesse capítulo ensina de como se faz um disco voador. Mas naquela época já o comandante me avisou. Se alguma nação fizer um disco igual ao nosso, ela vai querer dominar o mundo. Você fecha a boca e não conta nada, porque existe uma questão dos raios catódicos que não está no livro, que não está no meu livro. Então, ele veio para conferir e queria me levar para a Inglaterra, naturalmente para eu contar. E como eles me disseram, a nação que fizer um disco igual ao nosso vai querer dominar o mundo. E daí acrescentou, se você falar pouco, fale pouco para brasileiro, porque o povo menos ambicioso da face da terra. Então o senhor seguiu rigorosamente as palavras e as recomendações do comandante. Por isso disse que estava doente, deu logo uma desculpa. Ele, depois de 3 dias de insistência lá em casa, e passar lá quase o dia inteiro, ele voltou para a Inglaterra. E logo, como diz o seguinte, tive visita da revista Isto É, famosa revista Isto É. E foi através dessa revista Isto É que nós ficamos sabendo que o Duque de Edimburgo, o marido da Rainha Elizabeth, havia comprado o livro para ler. E possivelmente a gente então julga que se esse lorde veio aqui, porque alguma coisa tem, né? Porque um lorde da Câmara dos Comuns não sai de lá para vir para Uberaba. Evidentemente. Com toda certeza estão interessadíssimos em saber mais coisas a respeito do capítulo Astronavegação. Então,
Eu então me silenciei, né? Fiquei quieto. Ademais, a senhora não pode imaginar a quantidade de entrevistas, pessoas que iam na minha casa. Era uma média de 150 por mês, mais ou menos. Eu já não tinha tempo de mais nada. Nós começamos até a comer de marmita, porque minha mulher não nem tempo de cozinhar. Foi aí que surgiu a ideia, então, do Centro de Pesquisa Dino Craspedon para receber tantas visitas, porque estava invadindo a sua privacidade. Foi que um grande amigo meu, Eduardo Coutinho Maia, me descobriu e me pôs em evidência. E os ufólogos de Uberaba se cotizaram e disseram, esse livro tem que ser publicado. Então eles se cotizaram e publicaram o livro que hoje está à venda e que foi publicado na Rússia, na Inglaterra. E também tivemos visitas de ufólogos famosos, como o Michael, que é lá dono da maior revista do mundo sobre ufologia. Da Alemanha? Na Alemanha, que esteve aqui também me entrevistando. Fora, e essa aí, até eu gostaria de dizer ao telespectador que, na oportunidade, eu estava presente e, como ele é um dos maiores ufólogos, muito respeitado, ele disse para nós, da equipe do Centro de Pesquisa, chamou-nos em particular, até mesmo longe do Sr. Oswaldo Dino Craspedon, e disse, gente, cuide deste homem. Este homem tem um valor extraordinário. Eu pude perceber no olhar dele lágrimas. Então, eu não poderia deixar de contar isso para vocês. Realmente hoje, neste vídeo, nós estamos vivenciando um momento muito histórico. Continue, Dino Craspedon, por favor. Pois é, tivemos o apoio, por exemplo, de uma famosa revista nossa, que é editada em Mato Grosso, a UFO, que é uma revista altamente técnica sobre discos voadores. Devemos muito a ela, porquanto em várias páginas relatou a nossa história e, novamente, de quando em vez, ainda menciona o meu caso, contando isto ou aquilo. E, enfim, tenho recebido e ainda tenho agora a promessa de um famoso francês, agora no mês de fevereiro, comparecer na minha casa, aqui no Centro de Pesquisas. Quanto aos jornais da cidade, não só da cidade de Uberaba, como de outras cidades aqui do estado de São Paulo, enormes reportagens referentes ao meu caso. Realmente, nisso aí, eu sou testemunha, porque nós temos acompanhado de perto a trajetória de Dino, Sr. Oswaldo, este grande homem. E por todos estes motivos que vocês já ouviram, pela lucidez deste homem encantador que eu amo muito, eu até o chamo de meu pai, pai espiritual, pai mestre, pai amigo. E todas as vezes que eu estou perto deste homem, eu sou invadida por uma paz maravilhosa, porque eu tenho a convicção de que essa lucidez dos 92 anos é oriunda da ajuda direta do comandante da nave de Ganimedes, e não por acaso ele foi preservado até hoje para nos relatar todas essas fantásticas experiências. E foi por este motivo, e por muitos outros, que o Centro de Pesquisas Ufológicas Dino Craspedon resolveu editar o livro Dino Craspedon, Quem é este homem? Que vocês poderão ver através de um corte aqui, a capa do livro, que é a mesma capa deste vídeo, relatando
mais sobre o homem humanitário que ele é, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua esposa maravilhosa, a Dona Maria, que está sempre ao lado, porque se não fosse o amor de sua esposa Maria, creio eu que ele talvez nem estivesse entre nós. Ela é a automanifestação do amor de Deus, que está sempre ao seu lado, incentivando, motivando, relembrando-o, e não o deixa esquecer nenhum detalhe. Eu fico muito emocionada quando eu falo da Maria, porque a Maria tem um cuidado todo especial com este homem, e não é por acaso que ela tem o nome Maria, por sincronicidade, porque Maria, mãe de todas as mães, ela com toda certeza assumiu o papel de mãe, esposa e companheira nesta jornada de missão. Eu quero agradecer a Maria, quero mandar um beijinho para Maria neste vídeo. Obrigada, Maria, nós te amamos muito. E a você, querido, o meu beijo de filha predileta. Muito obrigado. Deus te abençoe e te proteja, e que possamos estar juntos para sempre, nesta ou em outras vidas. Paz, amigos, muita paz para todos nós.